Você já percebeu por que hoje em dia é tão difícil de se concentrar? Porque ler algumas páginas de um livro parece uma maratona? Ou por vídeos de 2 minutos já parecem ser longos demais? Eu vou te falar que não é falta de foco, não é preguiça. Creio que isso seja um resultado direto de um sistema criado para capturar sua atenção e sugar sua energia mental. Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre uma questão que pode te incomodar, que é a questão do conteúdo curto. Ele realmente está acabando com o seu cérebro. Não uma forma dramática ou exagerada, mas de uma maneira real, química e silenciosa. Você não está apenas consumindo os vídeos curtos. De 10, 15 ou 30 segundos, ativa um sistema de recompensa no seu cérebro. É uma dopamina e esse pico de prazer rápido, seguido de uma queda ainda mais rápida. E como o cérebro ele adora essa sensação, ele acaba viciando. A gente quer cada vez mais, mais e mais. E que para a gente conseguir ter essa análise, assim, eu só tô dando uma olhadinha no feed, só tô relaxando aqui, mas na verdade isso é muito perigoso. E não é uma questão que você está perdendo tempo, é muito mais profundo, é o que isso faz com o seu sistema de atenção. Porque o nosso cérebro ele começa a se acostumar a estímulos rápidos, intensos e superficiais. E quando você tenta fazer algo mais profundo, como estudar, ler, trabalhar, meditar, ele quer fazer o que? Ele rejeita. É como se estivesse sendo privado de dopamina. Isso acaba nos irritando. Você não ficou mais distraído. Você foi condicionado a não tolerar de forma alguma o tédio. Nada disso é ao acaso. As redes sociais foram desenhadas extremamente para isso. E cada segundo do tempo tem muito valor. E quanto mais você passa preso no conteúdo curto, mais lucrativo você se torna. E o algoritmo ele não quer que você aprenda, ele quer que você fique. Ele mede o seu tempo de retenção, seus cliques, suas pausas, seus desejos inconstantes e te entrega o que te mantém ali, literalmente parado. E não te faz bem isso. Por isso você sente que está relaxando, mas sai exausto mentalmente depois de ficar ali rolando muito. Sente que está se inspirando demais, mas na verdade você acaba se comparando muito com a vida dos outros. Você não está fracassando. Você só está deixando de se concentrar no que realmente importa. Você fica se lutando. Se você parar para pensar, a gente tem que lutar contra essa estrutura. Esse consumo desenfreado de conteúdos curtos cria um estado mental de ruído permanente. Mesmo quando você larga o celular, a sua mente continua acelerada, impaciente e inquieta. Você sente que não consegue mais desligar. E por isso que hoje muita gente não consegue mais ler por 10 minutos sem pegar no celular, ficar em silêncio sem abrir um aplicativo, ter uma ideia criativa sem buscar referência externa. A mente não está vazia, ela está saturada de estímulos rasos. E vamos lá, né? Quanto mais cheia, mais vazia ela se sente. A atenção profunda é como um músculo. Se você não se exercitar, ela enfraquece. Isso que está acontecendo com muita gente, comigo e com você. Acaba tendo dificuldades para terminar tarefas simples, para manter conversas reais sem checar o celular, para sentir prazer em coisas lentas, simples e silenciosas. E a consequência disso, realmente, você se torna refém da velocidade dos outros, dos algoritmos e das telas. Sua mente para de criar e passa apenas a reagir. Você deixa de ser protagonista da sua própria atenção e se transforma em um produto do algoritmo. Quando o cérebro se acostuma a buscar estímulos instantâneos, a vida real começa a parecer entediante. Conversas simples parecem ser longas, silêncios parecem ser muito desconfortáveis e momentos presentes parecem ser uma coisa parada demais. E esse é um dos efeitos mais perigosos. O conteúdo curto rouba sua capacidade de sentir a presença. Você está ali fisicamente, mas a sua mente está dispersa e inquieta. O vazio que vem depois de rolar a tela por horas não é falta de conteúdo.
simplesmente é uma falta de conexão com você mesmo. Sabe, a boa notícia que eu creio é que dá pra gente reverter essa desconexão e realmente exige uma consciência e uma presença para praticar isso, né? Creio que primeiro de tudo a gente tem que reduzir esses vídeos curtos de uma forma consciente e elaborada, realmente aos poucos. Creio que segundo, treinar sua atenção em atividades lentas como ler, cozinhar, caminhar sem fone, sentir o tempo real, sentir a presença. Talvez voltar a perceber que o silêncio não é um tédio, né? Que a gente não precisa estar toda hora com os estímulos frequentes, né? E criar rituais de pausa. Acordar sem celular, por exemplo, fazer refeições sem uma tela, terminar o dia em silêncio. E por fim, lembrar-se que você não foi feito para consumir estímulo. De forma alguma, você foi feito para viver. E o conteúdo curto não é o vilão. O problema é quando ele vira o seu único alimento mental. Essa é a questão. Assim como comer fast food todos os dias destrói nosso corpo. E consumir os estímulos rápidos destrói a nossa capacidade de sentir, a nossa profundidade de foco e de paz. Você não precisa entregar a sua mente ao algoritmo. Você precisa retomá-la aos poucos, silenciando e recolhendo melhor o que consome. E lembrando que sua atenção é o seu bem mais precioso que você tem. Talvez a liberdade que você que se procura demais, não esteja mais nos vídeos, nas velocidades, nesses ruídos. Talvez ela realmente esteja no simples ato de voltar a habitar no agora. É você sentir essa presença do agora. Isso é muito importante. O problema em si, como eu falei, não são os vídeos curtos, mas é como a gente lida com isso tudo. Creio que esses vídeos curtos acabam dominando a nossa geração, tudo que a gente está consumindo agora, nos dias de hoje. E realmente é uma prática que eu particularmente venho trabalhando isso muito forte, muito forte. Para mim também é um exercício ver vídeos longos. O YouTube ele traz esse exercício que é maravilhoso. Se você está aqui neste momento ouvindo o vídeo que deu, deixa eu ver aqui, uns 7 minutos, já é um exercício, já é maravilhoso, acredite se quiser. E que possamos, né, transformar o que é para ser simples e cotidiano numa forma tranquila, porque ficar 8 minutos ouvindo uma pessoa já é demais, já é muito, nossa, né? Então a gente realmente precisa avaliar o que realmente nos consome e nos faz transbordar como pessoas e como seres humanos, né? De conseguir ter mais clareza e percepção mental. E que a gente possa diminuir esses vídeos curtos e entender o que de fato realmente nos relaxa e nos conecta com nós mesmos.